Olá, paz e bem, seja bem-vindo ao nosso Caminhos da Bíblia. Estamos começando mais um programa em que a gente aprende mais, aprofunda mais da Sagrada Escritura. Já quero dar boas-vindas ao nosso bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, Dom Anderson Franklin. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tiago. Obrigado pela presença e mais por nós termos feito um caminho tão longo já. Momento de grande alegria no qual nós partilhamos um pouco sobre a Sagrada Escritura, dialogamos sobre a vida da igreja e neste ano tão bonito, jubilar, queremos preparar o coração para sermos de fato peregrinos e peregrinas de esperança. Dom Anderson, estamos vivendo um momento muito importante da nossa igreja, que é o período quaresmal. E por isso queria fazer um convite a gente fazer o programa em duas partes, dividir em dois assuntos muito importantes. Primeiro, falando da campanha da fraternidade, que inicia com o período quaresmal, e a segunda parte, a gente falar da Semana Santa, a ressurreição e também a nossa Festa da Penha, que começa no final desse período quaresmal. Seria um momento muito bonito, de fato, aproveitarmos a oportunidade para refletirmos de que modo podemos celebrar bem este tempo quaresmal e ainda assumirmos esse compromisso tão importante da fraternidade e da ecologia integral. E depois, óbvio, celebrarmos a alegria da ressurreição que invadiu o coração da Virgem da Penha, pedindo que por sua intercessão nos tornemos também testemunhas da alegria do Evangelho. Podemos começar, Dom Anderson, falando do período quaresmal, esse período de conversão, somos convidados à conversão. Lembro sempre que a gente, nesse período, lembra daquele canto, né? Eis o tempo de conversão. E somos convidados, de fato, a esta conversão, não só agora, mas eu acho que a quaresma aprender a se converter, né? Na verdade, nós começamos o período quaresmal com a imposição das cinzas. Sobre a nossa cabeça são impostas as cinzas, que são fruto daqueles ramos secos do Domingo de Ramos. Ou seja, a igreja nos convida a nos convertermos e a acreditarmos, professarmos a fé no Evangelho. E por isso, a palavra da primeira leitura da quarta-feira de cinzas é uma palavra que deve nos dar uma orientação de que modo viver este período quaresmal. Dom Anderson, dentro desse ano jubilar que estamos vivendo, fazer uma peregrinação, a gente já sair do nosso ponto de parada e ir ao encontro de Deus, a ir até uma igreja, já parte daí o nosso começo de conversão. Claro, nós somos convidados pela Quaresma e de maneira especial neste tempo jubilar a irmos na direção de Deus, sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro do Senhor, sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro do irmão e buscar com o Senhor rasgar os corações de modo profundo, não só de forma externa à vivência quaresmal, mas de uma forma profunda buscarmos a graça da conversão. A gente vai ler um texto importante para abrilhantar mais esse momento, mas eu queria perguntar ao senhor, a palavra conversão ela vem carregada de várias coisas, mas o que é de fato a conversão, do Anderson? A conversão é convertermos-nos a Cristo, ou seja, eu reconheço que diante de mim, Cristo é o grande modelo de vivência da acolhida da palavra do Pai, da proclamação do reino, da vivência do cumprimento da vontade de Deus, ou seja, eu sou convidado, somos convidados a ir a Ele. E diante dele nós nos medirmos. De que modo vivo o dia a dia? De que modo falo, escolho? De que modo me comporto? Ou seja, como a minha vida está marcada como homem de fé pelos valores do Evangelho. E aí há a necessidade de uma escolha. Ou seja, eu escolho deixar que Deus, em sua bondade, me atinja com a sua misericórdia. O primeiro passo da conversão é o reconhecimento dos nossos caminhos equivocados, dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo esse reconhecimento se dá diante de Deus. Ou seja, como dirá o profeta, que nós vamos ouvir a necessidade de irmos ao Senhor pedindo a Ele a graça de uma sincera conversão. Então vamos ler, acompanhar essa leitura, para a gente entender melhor esse momento quaresmal, no livro de Joel, no capítulo 2, versículos de 12 ao 14. Agora, portanto, oráculo do Senhor, retornai a mim de todo o vosso coração, com jejum, com lágrimas e gritos de luto. Rasgai os vossos corações e não as vossas roupas.
Retornai ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é bondoso e misericordioso, lento para a ira e cheio de amor, e se compadece da desgraça. Quem sabe, talvez Ele volte atrás, se arrependa e deixe atrás de si uma bênção, oblação e libação para o Senhor, vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Texto importante, ele por si já se descreve nesse momento de conversão, Deus. Exatamente, Tiago, porque o profeta nos convida no início da quaresma a reconhecermos que não podemos viver de modo superficial este tempo. Quando ele diz, não rasguem as vestes, mas os corações, ele está dizendo que a interiorização profunda, a busca sincera da conversão nasce quando nós abrimos o coração diante de Deus. São Paulo exorta, na segunda leitura desse mesmo dia, deixai-vos reconciliar com Deus. Ou seja, é de Deus o desejo de que nós possamos nos reconciliar com Ele. E por isso nós, quando nos aproximamos dEle, somos colocados diante de sua luz e misericórdia. E por isso, com o coração aberto, somos tocados pelo seu amor e compaixão, e aí sim, reconhecemos que precisamos caminhar de forma profunda na direção de uma conversão constante e verdadeira. E aí, Dom, isso nesse período quaresmal, como que a gente pode se aproximar mais de Deus? Já falamos que através da oração, ser mais íntimos de Deus ao longo dos programas. Como é que a gente pode colocar em prática essa conversão de fato? Porque muitas pessoas vivem nessa busca da conversão, mas não conseguem alcançar, às vezes, este momento de se entregar, rasgar o coração de fato. Nós somos convidados a ir ao deserto da vida com Cristo, ou seja, superar as tentações como Ele fez. Somos convidados também a subir a montanha sagrada e deixar que Ele se revele a nós na Sua palavra, nos sacramentos, na Eucaristia e de maneira muito especial na vida dos nossos irmãos e irmãs que passam por tribulações ou privações. Por isso, a conversão como processo se dá quando eu reconheço que preciso avançar no amor, no serviço, na fé, na graça da vivência da comunhão com Deus, com os irmãos e irmãs, na minha família, no trabalho. Eu preciso avançar no testemunho da fé no mundo, na sociedade. Há compromissos que ainda eu não assumi como cristão. Por isso, converter-se significa assumir uma postura de alguém que é chamado por Deus a dar passos cada vez mais significativos na direção daquele que é o autor da fé, Cristo. Por isso o jejum, ou seja, eu jejuo, faço abstinência, deixo de fazer coisas, deixo de comer coisas, deixo de usufruir de coisas, não só para mim, mas colocando-as depois na mão de outros. A oração. Faço deste momento de quaresma um momento de busca de Deus, uma oração sincera, profunda, diante da sua palavra, na acolhida da graça. Ou seja, a quaresma é um tempo silencioso, onde nós vamos mergulhando na profundidade do amor divino revelada em Cristo. E isso vai ser o cume, o momento máximo da sua plenitude quando ele entrega a sua vida na cruz. E também, quando nós falamos da esmola, nós estamos falando da caridade, ou seja, nosso coração, muitas vezes ainda fechado, a preocupação conosco mesmos ou com os nossos próprios interesses, nos fecha às necessidades de tantos irmãos e irmãs. Por isso, a conversão não é só algo intelectual ou íntimo. A conversão é algo que transborda na forma como nós vivemos em nossas escolhas. A gente pode dizer que esse período quaresmal de conversão, convite à conversão, é uma preparação para a continuidade da vida depois. A gente não pode só neste momento viver assim. Agora é o momento em que a gente se coloca diante de Cristo, muda a roupa, né? E depois continua de uma forma diferente, né? Uma vida nova. Por isso que o período é muito próprio para nós revisarmos a vida. E essa revisão de vida
nós fazemos diante do amor de Deus que nos atrai. E esse amor que também nos educa. Ou seja, a conversão é um processo de escolha de uma postura nova de vida, mas ao mesmo tempo a acolhida desta vida nova que nos educa para a forma como nós vivemos, tratamos as pessoas, nos relacionamos uns com os outros e nos preocupamos como vivemos no mundo. Eu e você somos homens situados, historicamente situados, por isso a forma como nós encaramos a sociedade e nos responsabilizamos com ela também é conversão. Uma conversão pessoal, uma conversão familiar, uma conversão eclesial, pastoral, missionária e social. O mundo ainda está muito longe do desejo de Deus, da forma como Deus o criou. Tudo era bom, nós vamos refletir na campanha da fraternidade. E por isso, a bondade de Deus na obra da criação precisa alcançar a todos os seus filhos e filhas. Nós estamos no Caminhos da Bíblia, estamos falando nesse primeiro momento da Quaresma, com o convite à conversão e também da campanha da fraternidade. Você já deu o tom do início. A igreja começa todos os anos a campanha da fraternidade na quarta-feira de cinzas. E hoje eu começo a perguntar ao senhor, o que é a campanha da fraternidade, Dom Anderson? A campanha da fraternidade vem sendo celebrada há mais de 60 anos, ou seja, a Igreja do Brasil reconhece que este tempo de Quaresma, busca sincera de uma conversão pessoal, integral, da família, como eu falei, e inclusive da forma como nós nos relacionamos com a sociedade e com a obra da criação, é algo que toca este tempo. A campanha da fraternidade traz temas importantes que vão nos relacionando com a forma como nós nos entendemos como cristãos católicos, a forma como nós nos entendemos como cidadãos deste mundo, marcados pela esperança de um dia estarmos juntos de Deus na vida eterna, e a forma como nós nos relacionamos com questões tão importantes. E por isso, esse ano, de maneira especial, nós que celebramos o Jubileu de Esperança, somos convidados pela campanha da fraternidade a reconhecer a bondade de Deus, a beleza da obra criada e o quanto ainda não cuidamos bem da criação, ou seja, do lugar onde estamos, da casa comum. A igreja não é a primeira vez que fala sobre ecologia na campanha da fraternidade, mas ecologia integral é a primeira vez. Como a gente entender melhor essa ecologia integral, Dom Anderson? O Papa Francisco escreve a Laudato Si. Laudato Si é um escrito maravilhoso, simples do Papa, que depois vem acrescido de um outro escrito que é a Laudato Deo. Ou seja, o Papa Francisco nos convida, como bom pastor da Igreja Universal que é, a reconhecermos a bondade, a beleza, a grandiosidade da obra criada. Ou seja, tudo Deus criou e criou para que nós, homens e mulheres, a humanidade inteira, pudesse viver com dignidade, ou seja, com direitos preservados e cuidando e promovendo a obra da criação. É o lugar onde nós moramos. E por isso a ecologia integral toca não só o cuidado com a natureza, desde os animais, os rios, as florestas, as árvores, o oceano ou o planeta, mas nos faz avançar, ou seja, há uma corresponsabilidade no cuidado com a casa comum, minha e tua, nossa, homens e mulheres deste tempo, mas aquilo que entregaremos às novas gerações. Por isso, ver não só as plantas e as árvores, ou os rios e os mares, mas entendermos-nos como parte desta obra criada e termos a responsabilidade de nos reconhecermos, como diz o livro do Gênesis, pastores do criado. Ou seja, eu e você temos como compromisso de fé, pois recebemos a bondade de Deus na obra da criação, de cuidar bem de tudo aquilo que Deus, de forma tão maravilhosa, criou. Dom Anderson, a gente consegue entender na fala do senhor que a gente viver a criação universal de Deus é viver em fraternidade. Mas como colocar isso em prática? Porque a gente vê hoje um mundo tão degradado, sabe, por nós mesmos, né? A gente entende
que o mundo sem a gente ele vive, né? E a gente acaba acabando com a criação de Deus. E a gente prejudica essa criação quando a gente não age de forma correta. Mas como colocar em prática a campanha Eternidade, essa preservação, essa ecologia integral? A quaresma é por si só um tempo de busca sincera de conversão. E nós falamos sobre isso Uhum. na primeira parte do nosso programa. Queremos pedir ao Senhor a graça de nos compreendermos como homens e mulheres que querem avançar e são chamados por Deus a avançar na profissão de fé, na vivência dessa esperança que nos abre um dia para a vida eterna, marcados pela luz da caridade, um compromisso pessoal, familiar, comunitário, eclesial e social. Quando nós olhamos dentro deste contexto quaresmal para a campanha da fraternidade, ela quer ser um alerta, dizer, olha, dentro do processo de conversão, de vivência de uma vida nova, há uma responsabilidade ecológica. Há também um passo numa consciência de que, como você bem disse, o mundo, a criação que é dom de Deus, não só o livro do Gênesis, para você ter uma ideia, fala de como Deus criou todas as coisas, como origem do criado. Mas quando Deus olha com a obra criada e diz tudo é bom, ele está apontando o destino. Ou seja, o destino da obra da criação é que ela seja plena. E a plenitude desta obra implica que eu e você, nós como humanidade, nos responsabilizemos para que a criação de Deus que é boa continue sendo boa e seja um lugar onde todos podem viver bem. Por isso, falar de campanha da fraternidade e ecologia integral na quaresma é necessário, porque também há uma conversão ecológica. E é importante também dizer que a campanha não termina, o tema da campanha não termina no domingo de Páscoa. A gente fica com essa consciência para sempre, né, Dom Anderson? Exatamente, por isso, hoje, mais do que nunca, nós sabemos da necessidade do cuidado com a natureza, coisas muito simples, desde a preservação daquilo que está ao nosso redor, desde o cuidado com os resíduos que nós todos os dias produzimos, ou seja, a preocupação com aquilo, como nós gastamos a água ou como nós vivemos a relação com o meio ambiente. Ou seja, são pequenos gestos que vão criando uma consciência do cuidado. Nós não esquecemos, durante a quaresma, por causa da campanha, o apelo à conversão. É equivocado quem pensa que a igreja deixa de lado a preocupação que os cristãos católicos tenham espaços fecundos de oração, tenham espaços fecundos de vivência dos sacramentos, busquem no arrependimento dos corações uma conversão viva e verdadeira. Isso está colocado como grande tesouro do período quaresmal. E por isso a campanha da fraternidade vem nos auxiliar neste processo da maturidade da fé. É maduro na fé aquele e aquela que se sente comprometido em viver uma vida nova, promover os valores do Evangelho, promover a caridade e também cuidar da criação. E aí, já caminhando nesse programa, eu quero usar uma palavra do senhor de maturidade. A gente passa o período quaresmal, vive esse momento de penitência, de rasgar o coração, de viver com Deus, para entender de forma madura o que é a ressurreição e também viver a ressurreição de Cristo. Exatamente, ou seja, durante o período da quaresma, nós somos atraídos por Deus, pelo seu amor infinito, para nos colocarmos diante de Cristo ressuscitado. Abraçamos este convite e começamos já com a Semana Santa, que tem início com o Domingo de Ramos, este caminho mais próximo para celebrarmos, a partir do Tríduo Pascal, a grande alegria da ressurreição. Ou seja, nossos olhos, nossos corações, nossos ouvidos são tocados por um apelo de conversão, para que nós possamos nos preparar bem, caminharmos com o Senhor e acolhermos a luz da vida nova que vem da sua ressurreição. O senhor citou muito bem a questão da Semana Santa, início do Domingo de Ramos, e nós cristãos nos sentimos, de fato, próximos da dor, né? Daquele momento ali de penitência, de fato, até
a Sexta-feira da Paixão. Isso é importante viver também e entregar esse momento, né, Dom Anderson? Nós nos unimos a Cristo, Uhum. ou seja, desde o início da Quaresma, como eu disse, vamos para Ele, com Ele para o deserto, subimos a montanha sagrada, nos dirigimos a Jerusalém com Jesus, para que nós compreendamos que precisamos acolhê-lo e o fazemos com os ramos nas mãos. Mas precisamos seguir até a sua cruz como discípulos e discípulas amados, acompanhados da Virgem Maria, a Mãe das Dores, que acolhe nos braços o seu filho morto na cruz. Mas ela, como nós, queremos, ela manteve e mantém viva a luz da esperança e unidos a ela, também queremos manter essa esperança viva da ressurreição que celebramos no domingo da Páscoa. Para abrilhantar esse momento e a gente entender melhor, nós vamos acompanhar a leitura do Evangelho de João, no capítulo 20, versículos de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro, de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê a pedra fora retirada do sepulcro. Corre, então, e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo, que Jesus amava, e lhes diz: Retiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu, então, com o outro discípulo, e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então, chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dom Anderson, a gente conhece muito bem esse evangelho da ressurreição de Cristo e nos mostra muito bem todo o cumprimento da promessa de Cristo, né? Para a gente ver e crer que o Senhor ressuscitou. Esse texto é proclamado no dia da ressurreição e é um texto muito particular, porque ele nos coloca diante da grande proclamação do túmulo vazio, ou seja, o Senhor que foi colocado no túmulo, seu corpo sepultado não está lá, ele está vivo. E aquele que compreende a ressurreição ou a acolhe dentro do texto é o discípulo amado. O discípulo amado é aquele que, por ter grande intimidade com o Mestre, é capaz de reconhecer os sinais da sua presença. Reconhece que ele ressuscitou e o cumprimento da promessa feita pelo próprio Jesus é realizada no domingo de Páscoa. E aqui tem algo muito importante para nós. Se durante o período da Quaresma nós seguimos o Mestre para criar laços de intimidade, de comunhão com Ele, de amor e superarmos os nossos pecados na direção de uma vida nova, nós o faremos para professarmos a fé quando nos tornarmos discípulos amados, ou seja, íntimos do Senhor. E aí, interessante algumas partes que a gente percebe ali, né? Quando o discípulo chega e vê que cobria o corpo de Jesus no chão, mas uma parte do sudário estava dobrada, né? O que isso significa para nós, Dom Anderson? O texto é muito particular porque ele coloca Pedro e o discípulo Sim. amado indo ao túmulo. E muitas vezes nós pensamos, o discípulo amado é mais jovem, correu mais rápido, chegou mais cedo. Mas, na verdade, o quarto evangelho, o evangelho de João, ele é um pouco mais profundo. Esses sinais que você falou, ou até o sinal desta corrida mais rápida de um em relação ao outro, diz respeito ao amor. O discípulo amado, por amar mais, ele correu e alcançou mais rapidamente a compreensão da ressurreição. Ao ver os sinais por terra, a diferença de Pedro, que também viu, por amar mais,
por ter essa intimidade profunda com o Senhor, ele reconhece, o mestre não está ali mais. E por isso, nesse caso, nós somos convidados a fazer esta experiência, eu e você, mas todos os cristãos e cristãs católicos são convidados a entrar na escola do discípulo amado, que reclina a cabeça no peito de Jesus, que dialoga com ele, que não o abandona, mas está aos pés da cruz do Mestre, que acolhe Maria como sua mãe, sendo mãe da Igreja, e que é aquilo que o texto está propondo, aquele que nesses sinais que parecem periféricos, reconhece a presença do ressuscitado. Então eu posso dizer a você, irmão, e digo a todos, entremos na escola do discípulo amado e façamos a mesma experiência da ressurreição que ele fez. E se a gente for observar a vida do discípulo amado, a gente vai entender que ele também viveu esse período quaresmal, né, de forma intensa para buscar essa intimidade com Cristo. Todo o texto propõe que o discípulo amado estava em união íntima com o Mestre. Por isso acolhe a Virgem Maria como mãe, ela que é grande testemunha da ressurreição. E nós celebramos isso a partir do domingo da Páscoa como um momento tão importante na vida de nossa arquidiocese e, obviamente, no estado inteiro. Exatamente, começamos no domingo de Páscoa, festa da Penha, festa de Nossa Senhora das Alegrias, e começa a celebrar as alegrias a partir daí, Dom Anderson. A Virgem da Penha, que nós conhecemos como Senhora da Penha, ela é a Senhora das Alegrias da Ressurreição. Todos que já foram no convento da Penha viram que ao lado direito de quem olha para o altar tem um quadro muito antigo que é a Virgem que abraça o menino, que tem um sorriso largo, ou seja, ela se alegra pois o seu filho saiu vitorioso da morte. É o ressuscitado. E o coração da Virgem Maria se enche da alegria da ressurreição que ela nos comunica como mãe generosa que é. Por isso, a festa da Senhora da Penha está e tem início na oitava da Páscoa. Com o primeiro domingo ou domingo de Páscoa, nós abrimos a festa e concluímos a mesma logo depois do primeiro domingo da Páscoa, que é a segunda-feira da grande festa de Nossa Senhora da Penha. Vivemos um ano jubilar e Nossa Senhora já, bem antes, ensinava esse caminho de peregrinação, de ir até o encontro de Cristo. Aliás, a gente gosta muito de dizer, né? Olhe para Maria porque ela aponta para Cristo, né? Exatamente. Se nós olharmos bem a imagem da Senhora da Penha, ela tem na mão o menino. Quem chega primeiro quando nós a ela nos dirigimos é Jesus. E ela, e com ela já é por si só peregrina de esperança, e por isso a proposta da festa desse ano é: com Maria somos peregrinos de esperança. Ou seja, nós vamos a ela na certeza de que, ao encontrá-la, ela por primeiro nos apresenta a razão da nossa esperança, que é Cristo. Ou seja, ela comunica com sua presença materna o próprio Jesus, Filho de Deus amado, que ela acolheu por obra do Espírito e o gerou, que também encheu o seu coração de grande alegria, pois saiu vitorioso sobre a morte. E é importante a gente dizer, Dom Anderson, que a partir do domingo de Páscoa até o dia em que celebramos, né, a padroeira do Estado do Espírito Santo, vamos acompanhar, junto com Maria, esses ensinamentos da alegria dela e, cada vez mais, nos aproximar, nos tornar também discípulos de Cristo. Exatamente, por isso que o convento da Penha, num primeiro momento, se reveste de grande alegria, para lá os nossos romeiros, peregrinos se dirigem, de todos os cantos do nosso estado e, por que não dizer, do país. Ou seja, a festa da Penha tem tomado uma proporção maravilhosa. Por quê? Porque nós sabemos que está na alma, está no coração do capixaba e também, obviamente, de maneira muito especial dos católicos. Por isso, celebrarmos a oitava da Páscoa, acompanhados de Maria, que proclama a alegria da ressurreição, para nós é uma graça. Ou seja, nós somos agraciados por ter no coração do nosso estado e, obviamente, em nossa arquidiocese, o convento da Penha. Por isso,
a Arquidiocese de Vitória, junto com a província franciscana, se empenham para podermos oferecer um espaço de grande celebração, de intimidade com Deus, de encontro com a Virgem, que nos apresenta sempre o seu próprio Filho Jesus. A gente sabe que o Convento da Penha, Parque da Prainha, fica lotado dos fiéis e devotos Nossa Senhora da Penha. E junto à Arquidiocese e Convento, o senhor já pode falar o que foi preparado para esse momento tão importante? É lógico, a programação já está sendo acompanhada por todos. Mas o que de fato está sendo preparado para esse momento devocional do ano de 2025? Nós percebemos que o jubileu é fundamental e por isso a Festa da Penha está em consonância direta com o ano jubilar. Um ano de esperança, de renovar o compromisso da fé, de viver a graça da caridade. Para a nossa Arquidiocese de Vitória, um ano tão particular e bonito da acolhida do nosso novo arcebispo, Dom Ângelo Mesari, ou seja, que por primeira vez será também Verdade. peregrino da Penha. Momento tão bonito no qual nós agradecemos a Deus que com bondade e generosidade nos enviou um novo pastor. Ou seja, a igreja inteira da Arquidiocese de Vitória se reveste, neste ano jubilar, com as alegrias da ressurreição de Cristo, manifestadas, espelhadas e transmitidas pela Virgem Maria. A programação está extensa, os freis, como a Arquidiocese, nós estamos muito empenhados em oferecer momentos de encontro com o Senhor, com as nossas famílias, com os jovens, com as crianças, ou seja, todos e todas são convidados a participarem bem. Por isso, prepare a tua peregrinação pessoal, com a tua família, com a tua comunidade eclesial, com a tua paróquia. Informe-te para que você possa preparar bem este caminho e possa celebrar como peregrino e peregrina de esperança, neste ano jubilar, a festa da Senhora das Alegrias da Ressurreição. É claro que o bispo auxiliar vai celebrar várias missas durante, mas também vou acompanhar e vou encontrar o Dom Anderson na Romaria. Com certeza, desde o primeiro ano aqui, eu tenho e faço questão de ir na Romaria dos Homens, momento tão bonito de encontrar tantas famílias, os jovens, as crianças, casais jovens com crianças, ou seja, não obstante a chuva de 2 anos atrás, estavam todos lá. Vocês não sabem a alegria do meu coração como cristão bispo de ver quanta devoção, amor e generosidade que estão refletidas neste momento da Romaria. Por isso, vamos juntos e eu estarei lá, obviamente, acompanhado este ano do nosso amado guardião, Frei Gabriel, que fará comigo todo o percurso da Romaria dos Homens, iniciando com a celebração de envio da própria Romaria na Catedral de Vitória. Chegando ao final desse encontro, Dom Anderson, eu queria que o senhor dissesse para a gente como vivenciar a Romaria, a Festa da Penha em si, e também quem não pode participar, quem às vezes tem uma dificuldade para sair de casa, está nos hospitais, ou é uma pessoa mais acamada, como vivenciar esse momento? A Festa da Penha em si é um grande tesouro nosso. É um tesouro que está no coração do nosso estado do Espírito Santo, por isso faz parte da nossa vida. Transmiti-lo aos outros é um compromisso. Vivenciá-lo do modo que podemos. Se você não pode sair de casa, participar das celebrações, das festas, das missas ou até mesmo das romarias, acompanhe pela rádio. Sim. Nossa Rádio América chega na tua casa. Se você não pode fazê-lo, acompanhe pelas redes sociais que estão povoadas de modos e maneiras. As próprias TVs católicas vão oferecer a possibilidade de acompanharmos alguns momentos e sabemos também que será transmitida a missa final. Por isso, participe, reze de tua casa, aos doentes, comunique a alegria da presença e da oração. Que seja esse momento de grande graça e renovação da esperança de modo geral, para cristãos católicos, para cristãos de modo geral e também para homens e mulheres que com tanta boa vontade querem um Estado mais justo, fraterno e solidário, frutos do nosso empenho, da acolhida da palavra e da graça divina. Chegamos ao final desse encontro, falamos tantos assuntos importantes, programa tão rico, né, Dom Anderson? E que o senhor, antes de encerrar, também abençoasse pela intercessão da Virgem da Penha, esse momento tão importante, já pedindo ao povo que participe intensamente da Semana Santa e também da Festa da Penha.
Continuemos esse caminho quaresmal, que seja fecundo na busca sincera da conversão. Celebremos com alegria a campanha da fraternidade e assumamos este compromisso da ecologia integral e que nos preparemos para celebrar a Páscoa do Senhor acompanhados da Virgem Maria Peregrina de Esperança. E sobre todos vós, pela intercessão da Virgem da Penha, venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Nunes. Até o próximo programa, gente.